Olá, seja bem-vindo! O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre como construir uma carreira de sucesso na área corporativa. E o meu convidado é o Chefi Curi. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área automotiva. Ele é engenheiro por formação, estudou na Universidade Católica de Salvador, tem MBA em gestão de projetos pela FTE. Ele tem especialização em Program Management pelo IESE, em Barcelona, e tem especialização também na área de negociação pela London Business School. Chefia atualmente é vice-presidente de engenharia da Faurecia Interior Systems, um dos maiores players do mercado automotivo. Seja bem-vindo, amor. Ele também é o meu marido. Obrigadão. Muito obrigado e vamos trabalhar. Tá, vamos lá. A gente hoje vai fazer uma coisa bem didática, gente. A gente vai passar pela linha do tempo, tá? Então, a gente preparou aqui uma agendinha bem bacana para conversar com vocês, porque a gente sabe, inclusive, que apesar do Proud of For ele ser voltado, é uma plataforma voltada para 40 a mais, esse assunto, esse pilar carreira, interessa muita gente. Então, vamos lá. Vamos iniciar pela formação acadêmica. No seu ponto de vista, qual é a importância da escolha acadêmica na carreira profissional? A formação acadêmica ela vai te dar a base e vai te dar o fundamento para você começar a sua carreira. Então, sem dúvida nenhuma, uma faculdade boa ela vai te dar um ponto de partida interessante. Você vai ter acessos e oportunidades iniciais que uma faculdade menos privilegiada, uma graduação menos reconhecida te daria. Por isso, é só o início. Você vai largar na frente, você vai largar na pole position. Você vai ter algumas portas abertas, mas a partir daí são os próximos 25, 30 anos de carreira que vão dizer. Então, eu costumo dizer que a formação acadêmica ela tem grande valor, ela vai te dar um fundamento, mas o que vai ser determinante para a sua carreira vai ser sua atitude, vai ser a sua capacidade de comunicação, de liderança, capacidade de aprendizado principalmente. Porque a constante evolução e a constante aprendizado é que vai, de fato, ditar o quão longe você vai, a direção e a velocidade que você vai andar. E a gente vê muitas vezes as pessoas falando, é lógico que uma faculdade que tem uma chancela, por exemplo, como uma Harvard, essas universidades americanas que são universidades super reconhecidas mundialmente, elas te dão uma chancela, Sem mas dúvida. elas não são garantia de nada, né? Se você tem uma faculdade desse nível, Harvard, MIT, sem dúvida você vai ter portas abertas quase que a vida inteira. Mas essas são raridades, são exceções. Trazendo para a nossa realidade, mesmo uma faculdade muito boa, ela te dá uma certa diferenciação para início, para uma abordagem inicial, mas não é determinante. O que vai, de fato, levar você para um caminho mais longo é a sua atitude. Sem dúvida nenhuma, a formação acadêmica te dá o fundamento e você, a partir daí, com sua capacidade de aprendizado, principalmente, sua atitude e capacidade de aprendizado são as duas coisas que vão determinar sua velocidade e a direção que você vai correr na sua carreira. E ainda falando um pouco de início de carreira, o que você acha mais importante dessa galera jovem que está entrando no mercado? O que é que eles precisam ter de diferencial? Então, quando você começa a trabalhar como jovem, recém-formado, com poucos anos no mercado, não é esperado que você tenha um grande conhecimento técnico. Ninguém espera que você traga soluções extremamente criativas e disruptivas. Espera que você tenha o perfil correto. E o perfil correto no sentido de ter atitude, o perfil no sentido de perguntar muito e ter muita curiosidade. Porque, de novo, eu vou voltar sempre nesse bate-papo na questão da capacidade de aprendizagem. Porque a velocidade de aprendizagem, a ambição de querer mais e conhecer mais, é que vai te abrir portas e te fazer um profissional que tenha valor para ser reconhecido no mercado. Porque a sua carreira, ninguém vai te dar uma oportunidade porque você é uma pessoa legal. Vai te dar porque você traz valor, porque você tem diferenciação e vai dar resultado. E isso vem através do conhecimento, não através do currículo. Não, eu queria dar um exemplo, porque quando eu comecei, logo na minha primeira experiência industrial, eu tinha 25 anos de idade, mais ou menos, eu entrei na Sargume, foi a minha primeira experiência industrial no complexo da Ford Nordeste, em Camaçari. Eu e um grande amigo meu, Ricardo Vilas Boas, pessoa espetacular e altamente capaz, a gente mais ou menos da mesma idade, a gente dividia, nós íamos juntos, voltávamos juntos e conversávamos, né? Ele como responsável de processo, eu como responsável de produto, extremamente novo, sem experiência nenhuma na área industrial, e a gente conversava como é que a gente vai conseguir se diferenciar, como é que a gente vai fazer que a gente se destaque numa população
que estava sendo, o complexo Foz estava sendo montado naquele momento. Uma população nova começando naquela hora. E a gente falou, vamos fazer o seguinte, eu e ele combinamos, a gente vai ser o primeiro a chegar todos os dias, o que não aconteceu exatamente todos os dias, mas quase todos os dias, e nós seremos os últimos a sair. Quando acabar nosso trabalho oficial às 5 horas da tarde, de 5 às 5h30, 6h30, 7 horas, todos os dias, a gente vai para a hora de operação, vamos começar a entender o que acontece no laboratório, como é que estão os resultados do laboratório, como é que estão as performances de refugo, como é que está a performance de produção, quais são os maiores problemas do dia de qualidade. E nós começamos com muitos novos, sem experiência nenhuma na área industrial. A gente começou a ter uma curva de aprendizagem muito mais rápida do que todo mundo daquela fábrica. Então, era uma unidade pequena, de 150 pessoas, mas depois de muito pouco tempo, os 2 jovens baianos, com pouca experiência industrial, eram as 2 referências em processo com o Ricardo e produto comigo, porque a gente conseguia trabalhar 1,5 vezes, 25% a mais do que todo mundo, o que fez com que a nossa curva de aprendizagem fosse mais rápida do que a de todo mundo também. E nós começamos a virar referência. Depois de pouco tempo, eu fui promovido a supervisor de qualidade e foi oferecido a Ricardo, supervisor de produção, que ele acabou passando no concurso e assumiu, levou para outra direção. Mas a lição aqui é o seguinte, como é que você vai se diferenciar? Como é que você vai se destacar no meio da multidão? Escolha um fator de diferenciação, trabalhe forte em cima dele, para que quando alguém pensar naquele assunto, vão pensar em você como referência. É uma forma de começar a se dissociar, se começar a se destacar no meio da multidão. Isso é muito legal. Você só esqueceu de um detalhe. Você trabalhava numa empresa alemã, né? Que o nível de excelência dos alemães é muito alto. E mesmo assim, com essa estratégia de vocês dois, vocês conseguiram se destacar. Não foi fácil. A gente trabalhou 12 horas por dia durante 2 anos. É muito empenho, muita entrega, mas aquela história, não tem recompensa sem esforço, né? Então, se você quer se diferenciar, se você quer se destacar, como é que você vai acelerar sua curva de aprendizagem? Como é que você vai estar à frente dos outros? Como é que você vai aprender mais no mesmo tempo? De novo, para que quando alguém pensa em algum assunto, em alguma referência, você vai ser a pessoa que vai automaticamente aparecer na cabeça desse diretor, enfim. Se a gente for pensar em termos de construção de uma carreira, né, profissional de uma forma geral, existe uma receita de sucesso a ser seguida? Receita, não existe receita, né? Certeza a gente tem de pouca coisa na vida. Certeza a gente sabe que vai morrer um dia, que vai pagar imposto e que terão mudanças o tempo inteiro. Então, mas não tem muita certeza além disso. Agora, eu acho que a construção de carreira é uma questão de probabilidade. Eu acho que quanto mais você se prepara, quanto mais você preenche requisitos esperados e que são, de fato, trazem conteúdo, você aumenta a probabilidade de ter uma oportunidade melhor. É garantia que se você falar inglês você vai ter uma promoção? Não. Não tem garantia nenhuma, mas você cumpre um requisito importante. Se você tiver uma formação acadêmica que se destaque, é uma garantia que você vai ter sucesso? Não. Mas você chega mais próximo do resultado que você quer chegar. Então, quando você começa a entender aonde é que você não é tão bom, aonde é que você precisa melhorar, e aonde o que é esperado e requerido daquela função, aquela que você almeja, que você quer, que é seu objetivo, você começa a aumentar a probabilidade de estar preparado no momento que essa oportunidade aparecer. Então, receita não existe de nada. Você tem pessoas se dedicando muito e, eventualmente, não tendo tanta oportunidade, porque tem um fatorzinho imponderável aí que você não controla, não está na sua mão, mas é um jogo de probabilidade. Faça a sua parte, preencha os requisitos, se capacite mais, agregue valor, para quando aparecer a oportunidade, você ter uma alta probabilidade de ter reconhecimento, mas receita de nada na vida, né? E a sorte de estar no lugar certo na hora certa existe? Rick, eu acho que, como eu falei, tem um fator imponderável, né? Agora, é o que você falou, esteja preparado, esteja à frente daqueles que eventualmente podem ser candidatos como você, se prepare para que quando aparecer, e aparece. Eu falo sempre para o meu time aqui, quando a gente trabalha e a gente está começando nossa carreira, a gente acha que é muito difícil evoluir em alguns níveis hierárquicos, e é de fato, né? Porque a pirâmide fecha e você tem menos supervisores, menos gerentes, menos diretores e menos vice-presidentes. De fato, a estatística mostra que é mais difícil. Porém, quando você está em cima e você quer contratar um diretor e contratar um gerente, é muito difícil. É muito difícil ter pessoas comprometidas que tenham essas características que eu falei de personalidade e de preparação para assumir a função. Então, é uma certa inconsistência nisso. A gente acha que é difícil subir,
mas quando alguém está lá em cima e quer contratar, não tem muita gente preparada para assumir as funções. Então, não se preocupe muito se é difícil, faça a sua parte, preencha os requisitos, trabalhe, esteja na frente, sempre aprendendo, e tem um fator imponderável que a gente não controla. Isso não tem jeito, isso não tem receita, não tem como antecipar. Agora, conta pra gente como é que você saiu de Salvador e foi para a Europa, para a sede da empresa, para gerenciar uma equipe de engenharia na Europa. E a gente não está falando de países de terceiro mundo. Você foi gerenciar alemães, ingleses, franceses, espanhóis. Conta um pouco como é que foi isso, como é que apareceu essa oportunidade. Então, o diretor de engenharia da América do Sul, ele já me chamava para ir para São Paulo várias vezes. Fifi, você já não tem mais para onde ir na Bahia. Venha para São Paulo para você ter condição de evoluir sua carreira. E aí nós dois decidimos, né? Eu e você, no caso é você e a Adriana, não é meu chefe, né? Nós decidimos que não era o momento de ir para São Paulo, porque você trabalhava também, tinha seu salário, tinha sua carreira, e a mudança para São Paulo seria muito significativa na família e nos amigos, e em termos de carreira e remuneração não tinha um reconhecimento tão grande. Então, a resposta que eu dei para o meu chefe foi: eu tenho mobilidade de ir para sair da Bahia, mas se eu for sair da Bahia, eu quero sair do país. Eu não quero ir para São Paulo, eu não quero ir para outro estado, eu quero ir para outro país. Quando eu tiver a oportunidade de ir para outro país, você me liga. Até que no carnaval de 2014, eu acho, tirou o baiano do carnaval da Bahia e mandou para a Espanha, uma oportunidade que apareceu numa função equivalente à que eu exercia na América do Sul, de gerente de engenharia, mas agora numa dimensão maior, com uma equipe da Europa, como você falou, alemães, franceses, espanhóis, russos, turcos e por aí vai. E eu falei, eu tenho interesse, vamos começar. Só que, óbvio, muita insegurança no fato de que meus clientes eram brasileiros e argentinos. Então, sair de brasileiro para argentino, para alemão e inglês tem uma diferença grande cultural, que, na verdade, eu sabia que existia, mas não sabia nem qual era, porque eu não conhecia, de fato, o que ia encontrar. Então, eu estava indo para uma escala muito maior, eu estava indo para o polo de competência da empresa, na central da Faurecia, que é na França. Então, eu sabia que eu não tinha o conhecimento técnico que a grande maioria das pessoas de lá tinham. Eu não tinha uma questão cultural, preparo cultural para trabalhar no dia a dia. Já tinha alguns alemães antes, mas não sendo meu cliente no dia a dia. Então, era uma equação complexa. E eu pensei muito antes de viajar, e durante a viagem, quando eu cheguei lá, quais eram as minhas deficiências, aonde é que eu não me sinto 100% preparado e como é que eu vou compensar isso. Então, eu comecei a armar uma estratégia de montagem de equipe e comecei a conversar com as pessoas que já viviam no centro de competência da Faurecia para eu saber como eu trazia para o meu time pessoas que tinham competências técnicas que eu não tinha. Porque eu sabia que eu ia ter que entregar a solução, mas o gerente não tem que entregar toda a solução você mesmo. Você tem que entregar com a sua equipe. Eu comecei a mapear o que eu não tinha, comecei a montar a equipe completando e complementando as minhas características, e eu foquei muito mais na gestão da equipe e tentar, de fato, facilitar a vida deles, quanto necessariamente tendo eu que prover a solução técnica. Então, de fato, foi a minha grande mudança. Apesar de eu ter sido gerente no Brasil, eu ainda tinha uma referência técnica no Brasil. Na Europa, eu não era mais uma referência técnica. E eu tive que, de fato, mudar, mesmo gerente de engenharia, parar um pouquinho de trabalhar mais operacional e me deslocar para uma questão de gestão realmente e de facilitar o desenvolvimento da equipe. Então, acho que esse foi o grande fator de sucesso para mim, quando eu me desloquei para a Europa. E o fato de eu ter conseguido montar essa equipe altamente capacitada, e tem um exemplo interessante dentro da montagem dessa equipe, que eu não tinha pessoas boas disponíveis. Em 2013, 2014, a Europa estava retomando a economia depois da crise de 2009 dos Estados Unidos, dos bancos que quebraram no mundo inteiro. A economia da Europa estava melhorando. E com a economia melhorando, a quantidade de projetos estava aumentando. Então, nós tínhamos que contratar pessoas. Imagine o cenário de todo mundo contratando, todo mundo querendo mais profissionais. Aí chega um baiano que nunca tinha trabalhado no plano de competência para montar uma equipe no meio de vários outros gerentes também procurando por potenciais. E eu comecei a mapear e tinha uma pessoa específica que me chamou a atenção, que ele era muito bom. Mas ele não estava na lista dos gerentes, de prospecção dos gerentes. E eu quis entender por quê. Ele falou, realmente, ele é fantástico, esse profissional é muito bom, ele é um líder de engenharia muito bom, mas ele tem uma personalidade muito difícil. Gerenciar esse cara é muito difícil. Eu falei, eu quero trabalhar com ele. Convidei ele para trabalhar comigo. Ele ficou meio surpreso, porque ele não tinha tanto convite das pessoas da própria França, apesar de todo mundo reconhecer ele como uma referência técnica.
E ele, no dia seguinte, ele falou, chefe, eu posso conversar com você? Eu falei, claro, sem nenhum problema. No dia seguinte do meu convite. Ele queria, entre aspas, fazer uma entrevista para saber se eu poderia ser gerente dele. Eu falei, vamos lá, não tem problema, vamos conversar. E, na verdade, ele queria saber o meu estilo de gestão. Ele nunca tinha trabalhado com brasileiro, ele queria saber qual era a característica que eu trabalhava, como é que eu enxergava a empresa, como eu enxergava o cliente. Para resumir a história, ele veio trabalhar comigo, pessoa altamente capacitada, um pouco temperamental, um pouco difícil de personalidade. Me dei muito bem com ele. A gente tinha várias trocas de informação, a gente ficou muito próximo, foi uma troca muito rica, virou meu amigo pessoal. Eu já saí da França há mais de quase 4 anos. A gente continua tendo muito contato, ele continua me ligando para perguntar coisas, eu continuo ligando para ele para perguntar coisas a ele. Então, quando você monta a equipe, eu acho que a gente não tem que ter medo de personalidade difícil, a gente tem que ter a equipe com perfil que é o melhor para a equipe. Eu costumo dizer que na equipe, por exemplo, é bom ter um pessimista. Porque o pessimista, ele é o cara que vai te mapear os problemas. Se você tem na equipe um grupo de otimistas, essa equipe daqui a pouco está pulando do barranco e nem entendeu que tem um barranco. Se tem um pessimista, ele vai te alertar, ele vai mapear os potenciais falhas, ele vai levantar os problemas. Aí qual é a diferença de um pessimista na equipe e de vários pessimistas na equipe? Com um pessimista na equipe, você mapeia o problema, aí vem o pessoal de gestão e eu como gerente da equipe, e vamos mitigar os riscos e trabalhar e implementar a solução do mesmo jeito. O que não pode é o pessimista paralisar. O pessimista sozinho paralisa. Dentro de uma equipe, ele é o alerta, ele é o farol. Então, eu acho que a equipe tem que ser montada de forma heterogênea, com perfis diferentes e um complementando o outro. Eu acho que isso ajudou demais a minha chegada na França. Deixa eu pegar só um gancho aí. Antes, está cheio de perguntas aqui, mas antes de ler as perguntas, você falou que esse cara ele quis te entrevistar, né? E, na verdade, ele queria saber quem era o gestor, quem era esse cara que ele ia trabalhar. Como foi que você conseguiu colocar ele no lugar certo dele? Porque numa dessa também, você chegando de um país novo, você é muito mais novo do que todo mundo. Porque tem uma coisa que ele não contou, gente, mas chefe era mais novo do que todo mundo, da equipe toda. Então, um brasileiro Apesar de mais ser o novo. Vefore, mas eu estou no Vefore, eu estou no time. Não, ok que você está no Overfore, mas quando você chegou lá, você não era Overfore, não, você era Não, Underfore. É. é isso. Então, você chegou, como foi que você fez esse ajuste com ele? Porque num momento como esse, se uma pessoa que tem uma personalidade dessa percebe que o gestor dele pode dar uma rateada, esse cara toma conta e você nunca mais se recupera. Não, é interessante você falar isso, porque foi exatamente aí que eu ganhei ele. Foi no momento que ele começou a colocar o jeito que ele trabalhava, e ele falando como ele fazia isso, como ele fazia aquilo, como ele gostava disso, como ele gostava daquilo. Eu falei, tudo isso é lindo, tudo isso é ótimo, porém, no momento que a gente discordar, a decisão é minha. E ele falou, eu acho justo, eu respeito isso. E eu falei, eu ouço muito, eu não tenho nenhum tipo de compromisso com a minha própria ideia, eu não quero saber se a ideia final vai ser a minha. Eu tenho zero, eu falo, eu não sou casado com a minha ideia. Eu tenho a minha opinião, mas a minha opinião ela é para enriquecer o brainstorming, para enriquecer o bate-papo. Se no final a minha opinião for a pior, eu jogo ela, nenhum apego, nenhum tipo de apego com a minha opinião, eu jogo ela fora e abraço a melhor ideia rapidamente. Então, eu acho que, como gestor também, eu não tenho que estar tentando marcar território. Eu não tenho que ser dono da solução. O dono da solução é o time. E da onde quer que venha. E pode contradizer a minha ideia inicial, não tem nenhum problema. Eu costumo dizer sempre, tudo pode ser dito na maneira correta, no momento correto, tudo pode ser dito e não tem nenhum problema com nenhum tipo de confronto respeitoso e produtivo. E só para voltar para a sua pergunta, foi isso que eu falei para ele. Eu falei, nenhum problema em ter um debate aberto. Agora, se depois de toda a sua explanação e sua defesa de tese, eu tiver uma opinião diferente, no final vai ser a minha decisão que vai ser implementada. Ele falou, eu acho justo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. E foi aí que ele ganhou respeito e que ele quis trabalhar comigo, entendeu? Dani Albertazia está perguntando, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, é viável buscar por empregos fora do Brasil ou seria melhor buscar algo aqui dentro para crescer dentro da empresa? Dani, eu não acho, de novo, eu falei, eu não acho que exista receita. Eu acho que cada história é uma história e busque muito aonde você quer chegar e qual dos dois caminhos, das duas alternativas, vai se aproximar mais daquilo, vai te deixar mais próximo de onde você quer chegar. Então, sem querer elaborar muito, eu não sei os fatos concretos, é difícil dar uma opinião, mas busque muito aquilo que vai te dar a maior curva de aprendizado.
eu acho que a médio e longo prazo é o que vai te dar mais retorno. Aonde você aprender mais. Só um comentário em relação a isso, que eu acho interessante. Eu já fui promovido ganhando 0 de aumento. E eu lembro algumas reações na época. Eu era o supervisor da Faurecia que mais ganhava na América do Sul, ou um dos que mais ganhava na América do Sul. Então, minha faixa salarial já se aproximava da faixa salarial de um gerente. E aí eu fui cogitado, eu vi que tinha um certo rumor que eu iria ser o gerente da América do Sul de engenharia. Eu fiquei, puxa, que maravilha, que oportunidade fantástica. Até que meu chefe me ligou de fato, a gente teve uma conversa, ele confirmou que ele achava que meu nome era o melhor nome para assumir aquela função. Fantástico. Eu recebi a oferta do RH e tinha 0 de aumento. Eu falei, ok, deve ter vindo um vírus aqui, eu recebi um e-mail errado. Quando é que eu recebo o e-mail certo? Falou, não, é isso mesmo. Aí vem aquela conversa técnica, né? Um beijo para quem é de RH que está conectado. Não, sua faixa salarial já estava deslocada da média, você se aproxima da faixa salarial da função nova, a gente não tem como te dar uma remuneração agora. E aí eu falei, deve ser brincadeira. Você está me oferecendo uma vaga onde eu vou ter mais responsabilidade, eu vou ter mais exposição, mais compromisso com a diretoria, ou seja, mais disponibilidade para a empresa, eventualmente trabalhar mais horas, e a oferta é 0 de salário? Aí ele falou, exatamente, chefe, você entendeu perfeitamente, é isso aí mesmo. Eu fui para casa, no bom português, puto da vida, né? Eu falei, deve ser uma brincadeira isso aqui, essa oferta. E aí eu fiquei pensando, eu falei, o que eu faço, né? Eu assumo essa vaga para ganhar 0 e ter mais trabalho? Ou eu fico onde eu estou, ganhando igual e com menos responsabilidade? Aí eu comecei a pensar do outro jeito. Ele falou, peraí, eu vou ganhar 0 para ter mais aprendizado, para continuar minha curva de aceleração de aprendizagem. Eu queria ser diretor um dia. Minha meta era ser diretor na Faurecia do Brasil. Se eu era supervisor para virar gerente, eu estava um degrau mais próximo de diretor. Então, eu vou estar mais próximo do meu objetivo, eu vou aprender mais, aprender coisas novas e ter mais oportunidade, exposição de treinamento e tudo. A RH falou, vai, você vai ter tudo isso. Eu falei, então aceito. Aí alguns colegas, não foi só eu que recebi essa proposta maravilhosa de R$ 0 de aumento, foram mais uns 2 que estavam putos da vida e eu aceitei feliz da vida. E na minha cabeça funcionou o seguinte, eu era supervisor, estava batendo no teto, eu não tinha mais para onde ir. Meu crescimento financeiro já estava no limite, ninguém ia me dar mais aumento. O crescimento de aprendizagem estava numa curva muito, muito lenta e menos aceleração. Se eu mudasse de vaga, o teto de salário abria, que agora o teto de gerente era muito mais alto. Então, o teto abre, eu posso aumentar meu salário. O aprendizado é completamente novo, numa área que eu nunca tive exposição. Então, eu falei, se eu quero ser diretor, eu não posso perder a oportunidade de ser gerente, mesmo que, obviamente, eu tenha ficado puto com aquela proposta inicial. Mas eu falei, quer saber de uma? Eu aceito. E aceitei, feliz da vida, motivado, 100% de energia, trabalhando o que tivesse que trabalhar do mesmo jeito, como sempre. E foi o que aconteceu. Eu nunca pedi aumento de salário na vida. Eu tenho 22 anos de empresa, de carreira, eu nunca pedi aumento salarial. E dessa vez também não foi diferente. Nas negociações, sim. Na negociação, óbvio, eu negocio. Mas uma vez negociado, eu nunca pedi aumento. E ele sempre veio por reconhecimento de mérito ou por mudança de função. E foi o que aconteceu. No ano seguinte, me deram um aumento. E no segundo ano, me ofereceram a oportunidade para ser gerente na Europa. E depois eu virei diretor nos Estados Unidos. Então, se eu não tivesse aceito aquela vaga, que faria sentido não aceitar de repente, se eu fosse olhar só o dinheiro. Mas como olhei o aprendizado faz todo sentido. E foi o que me fez abraçar a oportunidade. E só pegando o gancho com esse exemplo que você deu, quando a gente foi para a França também, e eu me lembro de alguns amigos, inclusive gente presente aqui na live, que deve lembrar, que comentou assim, nossa, você deve estar indo para a França para ganhar um dinheirão, para ganhar um puta de um salário. E você disse, não, eu estou indo de novo pela experiência, é um pacote familiar. Fale um pouco sobre isso. Não, é verdade. Assim, a gente foi numa condição legal de expatriado, a empresa pagou o apartamento da gente em Paris, que é muito caro, o aluguel, mas a gente não foi numa condição financeira fantástica, espetacular. A gente foi com uma condição financeira que conseguia ter uma vida igual a gente tinha no Brasil. Só que na França. Só que em Paris, né? Só que em Paris. Mas não mudou o nosso nível, o nosso patamar de financeiro, de condição de guardar muito dinheiro, de fazer uma extrema diferença financeira na nossa vida. E aí, engraçado que mais de um amigo meu perguntou, mas chefe, agora você vai ganhar uma grana, que pulo do gato. Eu falei, na verdade, não. Eu falei, como não? Eu falei, não. E por que você vai, então? Como é que você vai sair da Bahia para ir para a França, com todos os riscos envolvidos, as mudanças envolvidas, e você não vai ganhar uma puta grana nessa mudança? Eu falei, não. Eu falei, mas por que você vai? Eu falei, cara, eu vou agora trabalhar na central da empresa, eu vou ter contato com pessoas de altíssimo nível,
Eu vou ser gerente da Europa, meu time vai multiplicar por 5, 6 o tamanho, e o potencial das pessoas também é um patamar muito legal. Eu vou aprender outra cultura, eu vou aprender outra língua, que na verdade nem funcionou porque eu não falo francês direito, ou quase nada, mas eu vou aprender outra língua. Meus filhos vão estudar no colégio internacional, minha esposa vai ter uma experiência cultural, então o pacote de aprendizado era muito atrativo. Então, mesmo que a questão financeira não fosse exatamente uma mudança de vida, o pacote de conhecimento de novo, vou voltar no assunto que eu falei na primeira pergunta, a aceleração de conhecimento estava bombando, estava indo para a lua. Eu falei, é isso que eu preciso continuar na aceleração de conhecimento, porque no momento isso vai se reverter em posição, isso vai se reverter em salário, isso vai se reverter em oportunidade. Era isso que eu sempre que eu acreditei, desde o começo, lá atrás, desde quando eu estava com o Ricardo na Sargumi em 2001, 2002, há 20 anos atrás, até hoje, eu tenho a mesma mentalidade. Eu preciso fazer aquilo que me continua dando oportunidade de aprendizado e crescimento, não crescimento de função de salário, de ser humano, de profissional e de conhecimento. Arthur está perguntando: trabalhar em um país com tanta instabilidade facilita a sua formação ou prejudica? Arthur, eu vou comentar a sua pergunta e vou só colocar uma perspectiva aqui. Depois que eu saí do Brasil, isso me chamou a atenção. Eu saí do Brasil em 2014, um pouco antes de estourar a crise no Brasil. Então, até 2014, o Brasil estava bombando. O Brasil era o centro das atenções de investimento. Então, eu vivi de 2004 a 2013 uma década muito boa no Brasil. Eu mudei para a França em 2014 e estourou a crise no Brasil. Na França, naquele momento, o mercado estava bombando, em crescimento, em ascensão. Então, eu peguei uma aceleração. Enquanto o Brasil estava explodindo de crise, eu peguei uma ascensão muito grande da França por 4 anos. O mercado só crescia, equipes crescendo contra o Brasil, isso me chamou a atenção. Eu saí do Brasil em 2014, um pouco antes de estourar a crise no Brasil. Então, até 2014, o Brasil estava bombando. O Brasil era o centro das atenções de investimento. Então, eu vivi de 2004 a 2013 uma década muito boa no Brasil. Eu mudei para a França em 2014 e estourou a crise no Brasil. Na França, naquele momento, o mercado estava bombando, em crescimento, em ascensão. Então, eu peguei uma aceleração. Enquanto o Brasil estava explodindo de crise, eu peguei uma ascensão muito grande da França por 4 anos. O mercado só crescia, equipes crescendo, contratando, novos investimentos, novas oportunidades. Depois eu mudei para os Estados Unidos em 2018. A França começou a desacelerar um pouquinho a aceleração, né, porque ela entrou num platô de acomodação financeira, uma estabilidade, e os Estados Unidos começou a crescer 3% todo ano. E me deu aquela reflexão, falei, caramba, a gente fala, estamos em crise. Na verdade, o mundo inteiro nunca está em crise por todo. Sempre são regiões em crise e regiões no momento interessante. Por coincidência, e realmente foi coincidência, não foi nada premeditado, de fato, essa foi uma grande sorte na minha vida profissional. Eu peguei, em sequência, 3 países em momentos diferentes em ascensão, o que também me ajudou, porque quando você está no momento de ascensão, você tem mais oportunidades e mais investimento. Então, estar no momento de crise, com uma interrogação muito grande, né, uma ponderação muito grande, ele é uma opção. Não que eu quero estar no Brasil na crise, não é isso, mas estou dizendo, sempre haverá mercados e países e regiões que estão em crescimento, sempre haverão. Como é que eu quero trabalhar isso? Em que momento da minha carreira eu posso me aproveitar dessa condição? Eu não ser flexível, eu não ser móvel. Inclusive até em relação a estados diferentes também no Brasil, né? Dentro de vários estados, e tem situações diferentes também. Mercados e estados. Também te coloca mais ou menos no olho da crise ou não. Ou no momento de ascensão, ou momento próspero. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o mercado estável com o Brasil melhora como profissional. Eu acho que o profissional brasileiro, ele é muito bem visto no mundo inteiro. Justamente por saber sobreviver, ser flexível e saber se adaptar e achar a solução em quase qualquer situação. Então, isso é muito bom. Porém, você fazer sua carreira em uma área instável a vida inteira é extremamente desgastante. E dificulta muito a evolução da carreira, porque por mais que você faça a sua parte, a empresa precisa cortar gastos. Por mais que você faça a sua parte, a Ford em Camaçari fechou. Independente do bom papel que muita gente fez lá dentro, e eu conheci gente fantásticas lá dentro, a Ford fechou. E tem 10 mil pessoas demitidas. Então, estar numa área de instabilidade ajuda na carreira, eu diria, te dá uma boa característica como profissional,
porém vira uma montanha-russa a sua carreira, né? Uma estabilidade muito grande emocional e de projeção a longo prazo. Como é que você vai colocar a sua carreira em perspectiva daqui a 5, 10, 20 anos, se você não sabe se o mercado existe daqui a 10 anos? A Fernando está aqui, Rampazzo. Boa noite. Qual a dificuldade em trabalhar com multiculturas? Existe a dificuldade, existe a oportunidade. Onde tem dificuldade, tem oportunidade, né? Eu acho que se você sabe navegar bem, se você consegue entender como funciona a cabeça, como funciona o comportamento e funcionam as expectativas de cada cultura, você consegue trabalhar um pouco com isso. Desculpa. Então, eu acho que é dificuldade para alguns e eu vejo como oportunidade. Eu adoro trabalhar com ambiente multicultural, eu adoro trabalhar com pessoas de diversas culturas e hábitos e comportamentos, mas eu entendo que para pessoas que não entendem como funciona a cabeça do outro, pode ser uma dificuldade. A gente teve até uma live, eu fiz uma live com Isabela Sena, que ela está até aqui presente. Beijo, Bela. E Bela é especialista na área de relocation. Então, ela já fez relocation de mais de 400 famílias. E ela explica muito bem, ela fala muito bem, ela dá uma aula sobre diferenças culturais. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vai no nosso canal do YouTube, basta clicar o nosso link da bio e assiste esse bate-papo maravilhoso que eu tive com a Bela. Bom, Edinho está aqui dizendo que você trouxe a equipe para seu lado, que bons gestores agem dessa forma. Só um comentário rápido. Eu acho que isso, eu reconhecendo e tendo a humildade de reconhecer que eu tinha várias deficiências, eu nunca tive nenhum tipo de pudor de falar que eu não sei. Eu não sei, não tenho nenhum problema. E eu pergunto para as pessoas da minha equipe, pessoas da outra equipe, eu não tenho nenhum problema. Então, eu acho que no momento que você é transparente, que você cobra quando tem que cobrar, mas quando você é transparente na sua maneira de agir, você é justo, é correto, eu acho que a equipe reconhece que a sua deficiência não é uma fragilidade. A sua deficiência é que todos nós temos deficiência. Eu só estou sendo transparente. E eu acho que eu tenho conseguido ganhar um respeito também da equipe pelo fato de eu não tentar contar histórias sem fundamento. Eu não sei, eu não sei. Eu não vou ficar tentando elaborar uma coisa que eu não sei. Esse é meu marido, viu, gente? Ele é bem assim mesmo, bem humilde. Eu fico dizendo a ele que humildade é uma das principais características dele e que eu acho que ele chegou onde ele chegou também e muito devido a isso, a essa característica. Ricardo está aqui. Teve aquele momento de se jogar e apostar forte na oportunidade que nos surgiu, sem a certeza de dar certo, e a família participou e ajudou bem nessa aposta? Na minha carreira, eu tenho 22 anos de formado, né? Se a gente fizer uma ponderação aí dos 22 anos, quase a metade dela foi fora do Brasil. Entre viagens e mudanças de fato, e períodos de 4, 6 meses e mudança de fato, praticamente 10 anos fora do Brasil, dos 22. Então, a minha carreira é uma constante mudança. Muitas delas provocadas pela empresa, me oferecendo oportunidade, e outras eu, como eu falei, aumentando a probabilidade das coisas acontecerem e, de fato, acontecendo muitas vezes. Então, a mudança na minha vida, ela acontece com muita frequência. Eu sempre faço uma conta de um treinamento que eu fiz em Londres, um professor, inclusive, muito bem de Harvard, enfim, o cara com formação fantástica. Ele trouxe um dado que eu queria dividir com vocês, que isso me marcou e eu trago comigo. Quando você muda, ou qualquer mudança, você faz uma mudança profissional, os seus primeiros 6 meses, eles são um período de adaptação. Você vai mapear o cenário novo, a parte técnica, quem são as pessoas de contato, quem é seu cliente interno, quem é seu cliente externo. Então, 6 meses de adaptação. Os segundos 6 meses, você já tem mais ou menos um hábito daquilo, você tem um pouco de domínio do que está fazendo e você já conhece o caminho das cobras. A partir do segundo ano, você começa a implementar processos de melhoria. Então, você já identificou quem são as pessoas, os clientes, você mapeia as oportunidades e começa a melhorar aquilo que você vê de oportunidade. O terceiro ano, você já está vendo aquilo pela terceira vez. De novo, a sua curva de aceleração de aprendizagem já não é tão alta, já não é tão íngreme, a aceleração já não é tão forte. Para a empresa, é interessante você ficar mais tempo. Por quê? Porque você já está maduro na função, você já sabe aquilo que vai fazer. Apesar de não trazer tantas inovações no terceiro, quarto ano, você é um cara que está maduro na função. Para a empresa tem um valor. Mas para você, como profissional, é interessante ficar mais de 2, 3, 4 anos numa função em que seu curva de aprendizagem começa a não evoluir com tanta velocidade. Eu acho questionável, depende do que você quer profissionalmente, se você quer uma estabilidade, se você quer uma oportunidade maior. Mas a mudança, ela faz parte da minha vida profissional sempre.
sempre existiu. Eu mudei de função a cada 2 anos e meio, 3 anos, desde que eu me formei. Então, eu me acostumei com essa vida um pouco louca de estar sempre tendo que... É desgastante, de correr atrás, aprender um processo novo, dominar as regras do jogo para conseguir jogar o jogo com as regras dominadas. Então, é um exercício um pouco cansativo, mas é uma curva de aprendizagem fantástica. E a segunda questão da sua pergunta foi a família. A família é fundamental. A gente fez um acordo, nós quatro, né? Eu, Adriano e os meninos. Quando a gente sai do Brasil, é o seguinte: só vale a pena se for bom para os quatro. A gente criou uma brincadeira, uma regra lá em casa, que é o seguinte: não tá bom para um dos quatro, levanta a mão e vamos conversar. Se alguém levanta a mão na casa, todo mundo cala a boca e ouve, porque tem que estar bom para os quatro. Não tá bom para um, vamos conversar. E é literalmente levantar a mão. Isso aconteceu algumas vezes. Algumas vezes a Adriana levantou a mão, eu levantei a mão, os meninos levantaram a mão, falaram: eu quero falar. Não tá bom para mim. Não tá bom porque eu não estou conseguindo equilíbrio emocional, não tá bom porque eu não estou tendo tempo para mim, não tá bom porque está sobrecarregando de alguma forma, não tá bom porque eu não estou conseguindo me enturmar com novos amigos, não tá bom por qualquer motivo. Levanta a mão e conversa. Se a família não estiver equilibrada, em algum momento isso vai estourar. Então, é absolutamente fundamental a família estar equilibrada e abraçando o desafio junto. Ernesto está aqui. Trabalhei com americanos e turcos. Percebi que brasileiros possuem uma plasticidade maior no aprendizado e ambição de carreira que maior parte dos europeus e americanos. Você concorda? Concordo, né? Eu concordo e foi o que eu falei. O brasileiro é muito valorizado. É interessante, a gente tem algumas pessoas conectadas aqui que são brasileiros que moram nos Estados Unidos e que também estão conseguindo um espaço muito interessante. O brasileiro, ele é valorizado. Se o brasileiro fugir do estereótipo do brasileiro, de não ter regra, de não cumprir horário, foge disso. Mas se tiver disciplina, se tiver determinação, com a capacidade que a gente cria, como você falou, com a plasticidade, eu gostei dessa plasticidade, eu concordo 100%. Eu acho que é um diferencial, sim. A gente é resiliente também, viu, Ernesto? A gente entende de que uma dor de barriga de vez em quando é parte do jogo e isso não vai ser um grande drama. Eu vejo muita gente não acostumado a receber algum tipo de frustração ou de negativa e que essas pessoas se abalam muito com frustrações. E eu acho que brasileiro, porque precisa saber conviver com isso, a gente consegue entender que é parte do jogo e não é pessoal, e bola para frente e vamos para a próxima. Rafa Silva até está dizendo que ele concorda com Ernesto, que brasileiros e latinos em geral têm uma ambição incrivelmente maior. E Rafa está falando com conhecimento também de números, sendo um cara de RH, né? Um diretor Abraço, de RH. Rafa. O Volney Moreto está falando, passando por áreas tão diversas, engenharia, gestão de programas e vendas, qual foi a mais desafiadora ou que deu mais base para a sua evolução? Eu podia até responder. Grande Volney. Então, de fato, eu consegui, durante os últimos 22 anos, de fato, eu consegui mover em diversas áreas. Eu acho que também me ajudou. Então, eu comecei na engenharia de produto, trabalhei com qualidade, fui gerente de produção, fui engenharia, vendas, programas, e depois virei o responsável da CBU, que é... A CBU é Customer Business Unit, é a unidade de negócio que envolve todo o guarda-chuva de negócio com a Ford. Então, as duas experiências que foram extremamente desgastantes para mim, e, de novo, não me arrependo de forma nenhuma, eu agradeço a oportunidade e o aprendizado, mas foram desgastantes pra caramba, foi ser gerente de fábrica na Continental por 3 anos. Era uma fábrica nova, inclusive uma fábrica muito boa, tenho excelentes amigos que trabalham lá até hoje. Um grupo muito bom, é uma fábrica fantástica, porém uma fábrica nova com tudo novo. A manutenção era nova, a operação era nova, todo mundo era novo. Era uma fábrica de 1.500 pessoas na época, fazendo 15 mil pneus por dia, 16 mil pneus por dia. Eu era gerente de produção de uma unidade que trabalhava 7 dias por semana, 365 dias por ano, e não parava nem para tomar água. Então, lançar essa fábrica, ou participar do lançamento dessa fábrica, foi extremamente desgastante. E a outra época que... Eu que o diga. Foram os últimos 3 anos. Antes da última mudança para engenharia, eu era responsável pela conta da Ford na América do Norte. E vocês podem imaginar, como responsável de vendas e projetos, com a pandemia estourando, todas as montadoras caindo produção, as vendas despencando. E depois da pandemia veio uma falta de microprocessadores no mundo, que eu não sei se todo mundo está a par, mas o mundo não tem microprocessador para montar carro, porque a Apple está comprando tudo e a Tesla. Isso gera uma instabilidade e uma
uma queda de produção, consequentemente uma queda de vendas absurda. Então, viver nesse ambiente os últimos 2 anos foram extremamente difíceis, mas sobrevivi, estou aqui, brasileiro não desiste nunca, e bola que segue, vida que segue. Saulo está perguntando, chefe, você está preparado para gerir essa nova geração de profissionais? Saulo, a gente conversa muito sobre isso na empresa, no RH, né? Essa história de milênios e o que eles querem, o que eles não querem, como é que eles enxergam o mundo. E, de fato, tem uma expectativa diferente deles, né? Eles querem as coisas muito mais rápidas. Uma vez eu entrevistei uma gerente supervisora de vendas muito boa, extremamente capaz. Aí eu perguntei para ela o que ela queria nos próximos 5 anos. Ela fez, eu quero estar na sua posição. Aí eu falei, eu acho que é bom mirar. Agora, monte um timeline, monte uma coisa que seja factível. Não que você não possa estar na minha posição daqui a 5 anos, tudo é possível. Mas enxergue esse como o seu plano mais ambicioso e crie outros. Eu sempre tenho 3 planos, 2 planos. Eu nunca tenho um plano só. Eu falei para ela, cada um age de uma forma, veja da maneira que você quer agir, mas se eu puder recomendar, eu faria um segundo plano, menos ambicioso ou mais realista, para que não gere frustração, porque a frustração acaba sendo consequência de um over-ambition. Ambição é boa, mas over-ambition às vezes causa frustração. Mas tem que estar preparado para gerenciar essa turma, né? São extremamente inteligentes, rápidos, perspicazes e criativos. É como eu falei, a equipe tem que ser heterogênea e a juventude, a energia faz parte disso. Carol está aqui. Chefe, pode falar como se preparar para o Best Next Move? Então, tem a parte da preparação, do que você quer, e tem a parte do que a empresa vai te oferecer. A segunda lado você não controla. Porém, eu acho um erro muito grande, Carol, é você achar que, você, quando eu digo qualquer um, nós acharmos que a empresa vai estar preparando os próximos prazos para você. Isso pode eventualmente ser verdade, mas em grande parte não é. Ninguém vai preparar melhor o seu movimento, o seu next move, do que você. Ninguém sabe melhor o que é melhor para você do que você mesmo. Então, eu sempre digo isso. Saiba o que você quer, para a empresa poder ajudar você a concretizar o que você quer. Então, quando a pessoa chega para conversar com o seu gestor ou com o RH e fala, o que é que vocês têm para mim? A minha intenção, no fundo, é quase reagir e falar, não tenho nada para você. Se você não tem nada para você, por que eu haveria de ter alguma coisa para você? Então, pense um pouco no que você quer, aonde você chegar. Se você não sabe o que você quer, saiba o que você não quer. Exclua o que você não quer. E dentre as coisas que você eventualmente faria, se for para aprender, se for para alargar e te aproximar do nível que você quer chegar, eu faria. Você tinha falado da questão do polo de competência, de você ir para lá. Você falou um pouco como você chegou. E depois, você chegou lá, você montou a equipe. O que é que veio depois daí? Qual foi o próximo passo? Então, essa foi interessante, porque quando eu assinei o contrato com a Faurecia para ir para a França, o contrato era de 2 anos, renováveis por mais um e mais um. Então, na minha cabeça, eu ia ficar 2 anos na França e ia voltar. Na sua cabeça, eram 4 anos na França. Gente, só para vocês saberem, só para a gente estar aqui alinhado, na minha cabeça era o seguinte, eu saí do Brasil, um beijo, amo todos vocês, amo o nosso país, mas quero passar férias. Eu penso, a Adriana sabe disso, eu penso todo dia no Brasil em voltar. Mas, enfim, isso é outra live. Eu acho que alguém até perguntou isso, mas é uma vontade todos os dias de voltar para o Brasil. Mas, enfim, voltando para a pergunta que eu já até esqueci. Quando eu estava lá, 4 anos. No meio do período, 2 anos depois de eu estar na França, meu chefe me chamou para uma avaliação de desempenho. Aí ele me fez vários elogios. Chefe, você é o melhor gerente de engenharia que tem aqui. Eu falei, não pode ser, não tem como. Eu só estou aqui há 2 anos. Tem gente que está aqui há 20 anos. Tem gente que ajudou a escrever os procedimentos da empresa, técnicos da empresa. Como é que eu sou gerente de uma área técnica, não tenho conhecimento técnico nem de longe do que muitos especialistas em diversas áreas? Como é que eu posso ser o melhor gerente de engenharia que tem aqui? Ele falou, chefe, não é a questão de ser conhecimento técnico, não é o caso aqui. Você é gestor e você é o que mais trabalha como gestor dentro do gerente de engenharia. Muitos são técnicos, mas não são gestores. Gerente de engenharia, você é o melhor deles. Eu falei, maravilha, fantástico, agradeço. Ele falou, o que é que você quer fazer como próxima etapa? Eu falei, minha próxima etapa é cumprir o que eu prometi. É ficar aqui os 4 anos como gerente de engenharia. Ele falou, não, esquece a Faurecia. O que é que você quer?
Eu falei, olha, se tiver oportunidade de mudar de função, eu gostaria de ser gerente de projeto, porque eu trabalhei em diversas áreas, eu nunca tinha sido, até 2015, gerente de projeto, e era uma coisa que eu tinha muita vontade, porque o gerente de projeto, ele engloba todas as áreas. Eu achava que ele tinha condição de fazer mais diferença na estrutura e no resultado final. Então, era uma área que eu gostaria de atuar. Aí ele falou, posso colocar seu nome num pool de recursos disponíveis? Aí ele falou, olha, se o seu nome aparecer nesse pool, não vai demorar muito para aparecer uma proposta. Eu falei, conversei com você, fomos para casa, no outro dia eu falei, não, eu estou disposto, eu quero mudar para gerente de projeto. Na semana seguinte, a gente estava de férias, eu ia trabalhar em Londres e do trabalho, a gente ia ficar o final de semana em Londres, Adriana e Cris, minha cunhada, e eu recebi uma ligação dos Estados Unidos, do VP da conta Ford Global, da época, 2015, falou, chefe, nós temos um projeto com a Ford, o projeto está atrasado, é um projeto global, são 5 regiões, é liderado pelo Brasil, tem algumas dificuldades com o cliente, a gente precisa melhorar um pouquinho o relacionamento, a questão do orçamento está um pouco apertado, o projeto tem certa complexidade. Você quer ser o gerente global do projeto? Eu falei, bom, eu queria um desafio grande, mas esse é um desafio grande. Um projeto global, como eu falei, já com alguns problemas, já andando 1/3 do tempo do projeto, mais ou menos. Eu falei, mudando de área, eu falei, é uma salada interessante. Eu falei, deixa eu dar uma avaliada e eu te retorno amanhã. No dia seguinte, eu liguei para ele e falei, ó, Rob, eu tenho 3 condições para aceitar a função. Ele falou, você tem condições para aceitar a função? Eu falei, tenho condições. Falei, a primeira condição é o seguinte, eu não posso mudar da França. Como é um projeto global, pela manhã eu vou trabalhar com a China e com a Índia, meio-dia de tarde com a Rússia e a Romênia menos, porque a gente não tinha muita coisa na Romênia, e à tarde eu vou trabalhar com Brasil e com os Estados Unidos. Então, estar na França, globalmente, era geograficamente uma boa posição. Segunda condição, eu quero reportar para você, que é o VP Global, e para a BG, para a Central. Eu não quero reportar para nenhum diretor. Se eu reportar para um diretor, eu não vou ter o apoio, nem a decisão rápida que eu preciso para fazer o projeto dar certo. Se eu reportar para você diretamente e reportar para a BG, essa é a condição número 2. Aí ele deu risada, ele falou, mas não é assim que funciona. Eu falei, condição número 2, agora condição número 3. Eu quero um orçamento de viagem limitado, eu quero nos próximos 2 anos, toda semana, uma semana na França com minha família, trabalhando aqui, e uma semana em algum lugar do mundo, em algum desses 5 países. Eu estou me colocando à disposição para semana sim, semana não, estar em algum lugar do mundo, acompanhando cada gestor de projeto de cada localidade. Se você me aceitar as 3 condições, eu pego o desafio. Ele falou, chefe, peraí que eu vou precisar aprovar isso. Eu falei, tudo bem, quando você tiver aprovado, você me liga. Deu mais uma semana, ele me ligou. Consegui as 3, quando é que você começa? Eu falei, segunda-feira. Segunda-feira eu entrei no avião e fui para o Brasil, que era uma das 5, era Brasil, Rússia, Romênia, China e Índia. E aí eu comecei, a equipe era muito boa, excelentes profissionais no Brasil, excelentes profissionais na Índia também, que eu já conhecia. E no final, para resumir a história, a gente conseguiu entregar o projeto com sucesso. O projeto, a Ford ficou extremamente com reconhecimento altíssimo do nosso trabalho, da equipe inteira. Extremamente feliz com o que nós fizemos. E isso me deu uma projeção muito grande. Uma projeção por ter entrado num projeto muito complicado, um projeto que não estava muito bem, e por ter contato direto com a BG, que era o que eu queria. Eu queria algo que tivesse uma exposição grande para que eu pudesse colocar minha energia naquele trabalho, mas que fosse visto a energia que eu estava colocando. E aí, logo depois disso, apareceu uma oportunidade ainda maior do que essa, que foi, quem não é do mercado automotivo, a F-150 é o carro que mais tem maior volume no mundo. O preço da F-150 é uma caminhonete da Ford que fabrica 650 mil unidades por ano. 650 mil todo ano. Eu não sei onde é que botam tanta picape daquele negócio. Mas, enfim, vende tudo que fabrica. Aí falou, chefe, nós ganhamos o projeto, você quer ser diretor do projeto? Eu falei, F-150, faturamento de em torno de 9 bilhões de reais, mais ou menos, 1,6 bilhões de dólares, aproximadamente 9 bilhões de reais, um projeto de visibilidade extrema. O CEO global da Faurecia, que fica na França, o CEO, não o VP do grupo, o CEO da BG, acompanha esse projeto. Está no scorecard dele. Eu falei, eu quero esse projeto aí, eu quero esse aí que é confusão, eu quero esse aí que é confusão. Eu já saí de uma confusão agora e quero entrar em uma confusão ainda maior. E foi assim que eu vim para os Estados Unidos. Assumi essa atividade, esse projeto, a gente conseguiu, depois de 1 ano e meio, o projeto estava mais da metade avançado,
E aí teve uma reestruturação na unidade de negócios da Ford, que apareceu a oportunidade de ser vice-presidente da conta Ford, e eu acabei aceitando, que foi que me colocou nessa última turbulência aí dos últimos 3 anos de vendas e programas. Mas eu acho que o aprendizado vem disso e como eu falei, a aceleração altíssima, sempre em alto nível de aprendizagem. Quais foram as suas características que te levaram onde você está? A pergunta não é fácil de responder e eu não quero me alongar muito, mas eu acho que entender o outro lado, entender a dificuldade, entender a potencialidade do outro lado, seja ele cliente, seja ele interno, seja o time, eu acho que essa característica ela me ajudou muito a conseguir navegar um ambiente extremamente complexo, onde você tem, como eu falei, uma expectativa muito grande do grupo, você tem que entregar resultados sempre muito ambiciosos, é assim que a vida corporativa é assim. Você tem um time altamente capacitado e que também quer crescer e que também quer aprender, então eu tenho que entender isso, eu tenho que tentar ajudar eles e promover isso. E eu tenho um cliente que está no meio de uma crise mundial, a Ford, vocês souberam do que aconteceu no Brasil, e da dificuldade que é trabalhar com um cliente que não está sadio financeiramente. Então, é uma salada extremamente complexa. Eu acho que saber ouvir, entender o outro lado e perceber o seguinte, sempre tem solução. Tem um ex-chefe meu que falava sempre isso. Por mais complexo que seja, na vida, no trabalho, onde quer que seja, por mais difícil que seja enxergar uma saída, às vezes a gente olha e fala, cacete, esse problema não tem solução, isso aqui não tem como resolver. O que eu aprendi foi, depois de ter sobrevivido tantas gangorras e montanhas russas, sempre tem solução. Se você não achou a solução ainda, é porque você ainda não enxergou fora da caixa, é porque você ainda não rabiscou tudo que tinha que rabiscar. A solução pode não ser aquilo que você quer. Eu não estou dizendo que você vai conseguir o que você quer. Infelizmente, a vida não é assim. Mas eu estou te dizendo que sempre tem solução. E muitas vezes, se você estressar, se você buscar todas as alternativas, conversar com todas as pessoas que podem trocar ideia contigo e te ajudar, você sempre vai achar uma solução muito melhor do que aquela que parecia ser a solução inicial. Então, eu acho que essa foi a segunda coisa que me ajudou muito, que é eu literalmente não desisto nunca. Eu me canso, me frustro, me abato de vez em quando com alguns insucessos, mas eu, no outro dia, tomo banho de manhã cedo, vamos lá e vamos de novo, e vou de novo, vou de novo, vou de novo. E Fala meu o que, chefe, que tem no seu alarme. eu nem lembro qual é a frase, mas é tipo, vamos acordar e botar para fuder de novo hoje, alguma coisa assim. Eu acordo todo dia com essa frase no meu celular. Você está olhando meu alarme, né? A gente vai conversar sobre isso depois. Né? Mas vamos lá. Então, eu acho que é isso. Só para terminar essa pergunta, meu chefe me chamou, o presidente dos Estados Unidos, da Ford dos Estados Unidos, me chamou, chefe, em toda essa crise global, todo mundo teve um momento de instabilidade, de crise emocional, até de dar um certo, entre aspas, chilique, né? Você foi um dos poucos que nunca teve uma reação emocional em nenhuma reunião. Você nunca reagiu de maneira intempestiva, bruta com ninguém. Ele falou, cara, é impressionante. E, na verdade, eu acho comigo e acho com os outros, nunca é pessoal. Nunca é pessoal. Até alguém fale, chefe, você fez isso ou fez aquilo, para mim nunca é comigo, eu nunca acho que é comigo. Eu falo para a Dica, eu sou o cara mais sem noção do mundo. Eu nunca acho que é comigo. Até a pessoa me dizer que é comigo, para mim não é comigo. Para mim é má interpretação, para mim a pessoa está tentando dar o melhor e não conseguiu porque não sabe, porque não tem um equilíbrio emocional, porque não sabe se expressar, ou não, é um problema com ela. Não é comigo, é com ela. Então, eu nunca levo pessoal e eu sempre acho que tem solução. Vivi pergunta, você comentou que sua ambição era ser diretor e você chegou a VP. Qual o próximo passo? Se eu... Vivi, é verdade. Eu falo para a Dica, eu agradeço todo dia. Sempre agradeci cada dia. Eu não agradeço hoje porque é VP, não. Isso para mim é uma grande bobagem, para falar a verdade. Dica sabe disso. Eu não agradeço por isso. Eu agradeço todos os dias. E em momento nenhum, em nenhum sonho, em nenhuma projeção, se olhar para trás 15, 20 anos, eu jamais pensei em estar morando nos Estados Unidos na função que acabei, por algumas circunstâncias, chegando. E de tanto tempo morando fora e com tantas mudanças e oportunidades, eu parei de projetar muito. Eu parei de tentar fazer muita projeção de 10 anos para frente, o que eu quero ser, onde eu quero estar, o que eu quero fazer, onde eu quero morar.
eu parei de ficar fazendo esse exercício. Eu acho que, de novo, esses exercícios são uma ótima receita para você se frustrar e para criar ansiedade. A ansiedade nada mais é do que você tentar projetar um futuro que você não controla. Quando você começa a achar tentar achar resposta para aquilo que você não vai achar resposta, a naturalidade, a consequência disso é a ansiedade. E eu senti um processo de ansiedade em 2015, 16, por um período, porque eram tantas perguntas e possibilidades, e na minha cabeça pragmática, tentando colocar tudo numa equação, eu vi que eu não tinha resposta. E não ter a resposta, não ter controle do que vai ser o amanhã, daqui a 3, 4, 5 anos, não só de mim, de minha esposa, dos meus filhos, me deixou com uma certa ansiedade. Então, Vivi, eu aprendi, vamos tomar uma cerveja, vamos curtir o que a gente tem, vamos continuar querendo muito, entregando muito e fazendo nosso trabalho como tem que ser, mas 10 coisas de cada vez, né? Na nossa vida nunca é uma coisa de cada vez, mas vamos 10 coisas de cada vez. Olha, tanto Lepé e Karine estão fazendo quase a mesma pergunta sobre voltar para o Brasil. E Lepé ainda fala, mesmo você se enxerga voltando para o Brasil, mesmo com a atual instabilidade política e econômica? Lepé e Cá, Dica sabe disso, eu penso todos os dias e falo, peraí, como é que eu posso voltar para o Brasil? Como é que eu faço para minha carreira ir para o Brasil? Como é que eu faço para ter investimento no Brasil? Como é que eu faço para, enfim, comprar um apartamento no Brasil? Só se a gente criar um negócio aí no Brasil. Então, assim, vontade não falta. De forma imediata, é muito difícil. Os meninos estão na faculdade, enfim, curto, médio prazo é muito difícil. Mas eu penso ainda lá na frente, uma casinha pequena, humilde, na frente do mar. Enfim, vontade eu tenho muita. Difícil, por agora, fazer projeções nesse sentido, porque só se fosse a muito longo prazo, eu parei de fazer projeções a longo prazo. Xande está aqui perguntando se você percebeu uma grande diferença do nível tecnológico da indústria do Brasil e de fora. Xande, os conceitos eles são conhecidos no Brasil. Até a tecnologia está acessível ao Brasil, só que não na mesma escala. No Brasil, você tem uma célula com a grande automação, mas grande parte dos processos manuais, fazendo um paralelo. Claro que varia de indústria para indústria, mas eu estou fazendo uma questão maior. Quando tem coisas mais disruptivas, o Brasil acaba ficando um pouco para trás em termos de tempo, mas ele chega. E o profissional brasileiro é muito bem capacitado, muito bem informado. Então, eu não acho que falta conhecimento, eu não acho que falta saber o que está acontecendo no mundo, mas eu acho que o acesso à tecnologia ele é mais restrito no Brasil do que fora. Até por causa de uma questão de investimento, né? Questão financeira. Também. E do retorno disso, né? Porque se alguém vai investir alguns milhões, eu quero o retorno desses tantos milhões. Ani, você já pegou minha pergunta. O que você faria de diferente se fosse zerar e recomeçar essa brincadeira? Cara, você sabe que a gente estava dirigindo no final de semana e eu me fiz essa pergunta, né? E nem eu acho que, de certa forma, esse foi um diferencial que eu tive quando era mais novo. Eu acho que eu tive a consciência, voltando para aquela história que eu falei de Ricardo, de que a competição é muito grande. Eu preciso criar diferenciais o tempo inteiro. Eu preciso, fazendo um paralelo com o estádio, né? Eu preciso sair da arquibancada, porque ninguém vai chegar no meio do estádio, pegar o microfone e falar, chefe, você aí, desce para o campo. Não vai acontecer. Tem 50 mil pessoas do meu lado querendo a mesma coisa que eu quero. Eu preciso sair da arquibancada para algum lugar que seja mais seleto. Eu preciso me dar um diferencial de conhecimento competitivo. Eu preciso ter coisas que pouca gente tem e que o mercado quer. Então, eu acho, na sua pergunta, eu consegui ter essa visão muito novo e eu acho que isso foi fundamental. E aí eu conversando com a Adriana no carro esse final de semana, a gente fez uma viagem curta e eu falei, eu acho que eu faria pouca coisa diferente porque eu acho que eu consegui ter essa percepção muito novo e isso foi que me abriu muitos caminhos desde muito cedo. E eu acho que isso foi um diferencial muito grande até hoje. É óbvio que eu errei muito mais do que eu erraria se eu fizesse de novo, mas o erro é parte do aprendizado. Então, ter errado não é um problema. Ter errado é parte do processo. Fez parte do amadurecimento, do engrandecimento. Então, eu acho que eu faria pouca coisa diferente. A Isa aqui está perguntando, qual o conselho que você dá para essa nossa geração que quer resolver a vida toda aos 20 e poucos anos? Muito bom, Isa.
Isa, foi o que eu comentei mais cedo. Eu acho que querer é muito bom. A gente tem que querer mesmo. A gente tem que querer muito. A gente tem que sonhar alto. Não tem nada de errado em ser ambicioso de maneira positiva. A ambição positiva ela é muito boa. Porém, quando ela começa a não estar associada ao quanto eu quero me entregar para conseguir isso tudo, você começa a ter um desequilíbrio e uma inconsistência naquilo que eu quero ganhar e aquilo que eu quero dar para ganhar. Porque eu ganho só vem depois. O perigo, e eu acho que vocês, graças a Deus, não estão incluídos nessa história, o perigo é querer muito e dando pouco. Eu acho que esse é o desequilíbrio que essa geração nova tem um perigo, uma armadilha de cair. É querer muito e dando pouco. Essa equação não funciona. A vida, infelizmente, não é assim. Não tem nada errado em querer muito, mas você vai ter que dar muito. There is no free lunch. É trabalho, hard work, papá. Entendeu? Hard work, papá, e você vai. E não tem nada errado em querer muito, mas você vai ter que dar muito. Sobre os desafios das pessoas acima dos 40 anos. A gente sabe que até pouco tempo atrás existia um bloqueio muito grande, as pessoas a partir de 40 já estão velhas, já estão passadas, já está na hora de aposentar. Isso é uma questão cultural, que a gente sabe que a sociedade, pouco a pouco, está desconstruindo isso. E a gente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na Europa, a mentalidade é um pouco diferente das empresas. No Brasil, a gente vê que ainda existe um gap em relação a esses países. Comente um pouco dessa situação e como é que você enxerga isso e como é que você, como um gestor, você olha o mercado acima dos 40 anos. É uma pergunta interessante. De fato, é diferente a maneira com que o mercado encara essa população, ou encara a nossa população, né? Estamos acima de 40. Um dado interessante é que a minha equipe hoje dos Estados Unidos, ela tem mais ou menos 150 pessoas. E no México, mais ou menos umas 100 pessoas. Então, minha equipe hoje tem 250 pessoas, mais ou menos. Dos 150 americanos, não americanos, localizados nos Estados Unidos, 150, mais de 50% tem mais de 50 anos. Não é mais de 40 anos, mais de 50 anos. Então, 75 de 150 ou mais tem mais de 50 anos de idade. Então, existe um pool de conhecimento e de capacidade de entrega. Se você combina a experiência com a energia e capacidade de entrega, é uma equação fantástica. O que você não quer é uma pessoa de qualquer idade que já esteja desacelerando. Não é questão de idade, é questão de perfil, de hábito. Se a pessoa já não tem capacidade de entrega, se a pessoa está preocupada mais com a aposentadoria do que em trabalhar e entregar, independe da idade, talvez seja um perfil para ser avaliado. Mas se a pessoa está motivada, capacidade de entrega, com energia e ainda tem o conhecimento, é uma combinação fantástica. A equipe do México é uma equipe mais nova. Então, o que a gente faz? A gente consegue fazer um equilíbrio entre uma equipe mais experiente, né, com perfil mais senior, com a equipe mais jovem do México, e a gente consegue fazer os mentores, consegue fazer os match pairs e fazer uma equipe trabalhar com a outra, uma trazendo juventude, energia e criatividade, e a outra metade trazendo conhecimento, trazendo maturidade, trazendo capacidade analítica, capacidade de ponderação. Então, como mesclar esses públicos e esses nichos, né? Eu acho que é o segredo da história. De novo, é sempre o equilíbrio. Não, isso é muito legal, porque no Brasil a gente sabe que a coisa ainda está muito atrasada nesse sentido, mas aqui a gente já vê mais forte, e você tendo isso na equipe é fantástico. E no Vale do Silício eu vejo muito isso, eu tenho conversado com muitas pessoas, e as pessoas falam assim, Adriana, o seu público do Proud of E40 pode fazer mentoria com o meu público, então a gente está fazendo uma mesclagem. Exatamente. E isso é o mais legal, é você juntar, da diversidade, você tirar, você espreme e tira o melhor resultado possível. Dos dois lados, o melhor dos dois mundos, exatamente. E, Fernando, gestão de pessoas ainda continua sendo a grande virtude do bom gestor, certo? Sem dúvida, como eu falei, eu fiquei muito surpreso, como eu falei, que eu fui classificado como o melhor gerente de engenharia da Europa, papapá, e, na verdade, eu era o menos técnico dos 5. Os outros 4 eram tecnicamente fantásticos. Eu ligo para eles até hoje para tirar dúvida. Mas, na verdade,
é isso que se espera, né? É gerir a equipe, é entender os potenciais da equipe, é ver a oportunidade de processos. Não é necessariamente trazer todas as respostas. O gerente não tem que ter todas as respostas. Jorge Bal está falando, interessante a vontade de voltar após o desafio vencido no exterior. A gente nunca vai saber responder o que foi melhor, voltar ou seguir viagem. Verdade, Bal. Eu costumo dizer que a gente não sente a dor do caminho que a gente não vive, né? Então, morar fora tem suas vantagens, tem vários pontos positivos, mas não tem o carinho. Até tem, viu? A gente tem grandes amigos aqui também, a gente tem montado uma família. Graças a Deus, a vida tem presenteado a gente com pessoas fantásticas. Mas a gente sente muita falta de amigos a vida toda, né? A vida, amigos da vida, a família. E isso não se substitui, né? Não substitui. A gente aumenta a família, aumenta os amigos, mas os de sempre estão no coração, estão guardados. E se a gente pudesse, a gente juntava os dois mundos, né, amor? Com certeza. A última pergunta. O que é sucesso para você? O que é sucesso para mim? Uhum. Eu acho que o sucesso tem a ver com equilíbrio, né? Eu acho que o sucesso tem a ver com aquilo que você saber entender e dar o peso correto para o que são seus valores de verdade, como você quer que a sua vida seja protegida, entre aspas, você não abre mão da família, você não abre mão da sua família, de algum hábito, de algum lazer, e tentar ser o melhor que você pode ser na área profissional. Se o melhor que você pode ser, não interessa o local que você trabalha, não interessa o nível da carreira que você chega, o importante é você ser o melhor que você consegue ser. Se você consegue ser o melhor que você pode ser de um lado e protege o que é importante para a sua vida pessoal, família, saúde, lazer, eu acho que o sucesso está por aí. O sucesso é o equilíbrio. Eu sempre falo em equilíbrio. Meu mantra aqui em casa é equilíbrio. É a gente o tempo inteiro tentando achar o equilíbrio. Se ficar muito bom no lado pessoal e profissional desmoronar, não é legal. Se o lado profissional ficar muito bom e o pessoal desmoronar, não é legal. Eu preciso entender até onde eu posso ir sem quebrar a corda. Se a corda estiver esticando demais, opa, ajusta, volta e fica trabalhando no equilíbrio. Porque os dois lados são importantes, eu não estou disposto a abrir mão de nenhum dos dois. Então, o meu mantra, de fato, é o equilíbrio. Meus amores, olhe, muito obrigada. Uma excelente noite para vocês. O canal aqui de comunicação está aberto. Quanto mais vocês interagirem, quanto mais vocês disserem o que é que vocês querem ouvir, eu vou correr atrás para poder trazer. Ó, um beijo, fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau.